Sejam bem-vindos a mais um episódio de Café com Tony. Deixa eu fazer a conta aqui, foi o episódio 5, 6. Esse é o episódio 7 da nossa jornada aqui. O Matheus acabou de derrubar o telefone aqui, não tem problema. Vamos continuar. Ele ficou nervoso aqui, né? Muito bem, muito bem, muito bem. Hoje nós temos aqui a presença ilustre de uma lenda do transporte e uma lendinha que está começando, né? Nós estamos começando, né, Matheus? Não dá para a gente ser chamado de lenda, nós estamos aprendendo ainda. E aproveitando esse ensejo aqui, meu tablet está querendo falar aqui, começou bem já o nosso episódio, está toda coisa caindo. Vamos lá. Hoje no Café com Tony, que é um oferecimento da Truque Pague, da 3S Tecnologia e da Tipler, a gente tem o prazer de receber dois representantes da Lenarge, que é uma das maiores transportadoras do Brasil, né? E eu queria dar as boas-vindas, então, pro Márcio e pro Matheus. O Márcio é pai do Matheus. Isso. E é muito legal ver isso acontecendo aqui. Quem conhece a minha história sabe que eu perdi meu pai muito cedo, não tive a chance de ter esse convívio. Eu sempre digo para os jovens, Márcio, eu sempre falo, quando eles reclamam do pai, meu pai, não sei o que, cara, dá valor que teu pai tá junto, aprende o máximo e quem tem que ceder é tu, não é ele. Ele é velho já, ele tá mais rígido, ele tem que ceder, quem tem que ceder é tu, né? Eu sempre brinco. A gestão tem que ser renovada igual a frota, né? Se não renovar, se não fizer e não construir essa sucessão ao longo do tempo, fica depois uma transição frágil. Com certeza, e é um grande desafio das empresas hoje, né? É um grande desafio, você ter sucessores que realmente gostem, né? Que tá com o mesmo desejo do fundador, né? Porque parece que é mais fácil, mas é muito mais difícil manter um legado do que propriamente construir. Com certeza. Quando você está construindo, você tem todo o tempo para você construir, né? Você tem o seu tempo, né? E os sucessores precisam dar uma continuidade na velocidade que está... Na velocidade que ele pegou, tem que seguir, né? E a responsa é grande, né? A responsa é grande. Eu lembro de uns períodos que eu passei lá difíceis na empresa e que meu maior pavor, e continua até hoje, meu maior medo é botar a perder, né? Eu penso a vida inteira. Meu pai morreu, 30 anos da estrada, caminhoneiro e tal. Imagina tu botar isso fora, né? Essa pressão aí é difícil. Não dá para carregar essa carga, né? Não dá. Tem que ser herdeiro trabalhador, não pode ser herdeiro que bota as coisas fora. É verdade. Muito bem. Eu vou falar um pouquinho da história da Lenarge aqui, que eu peguei do site deles, e depois eu vou deixar o seu Márcio aqui e o Matheus propriamente se apresentarem para a gente, tá bom? Então a Lenarge é uma das principais empresas de logística do país, com mais de 2 décadas de experiência e uma frota de 3 mil ativos. Deve estar maior do que isso já, né? Tá por aí. Contando com uma equipe de 2.200 colaboradores. É um dos líderes incontestáveis no setor, no setor que desempenha um papel importantíssimo, né, na economia. Tudo gira sobre rodas, como eu sempre falo, né? Aqui no Brasil e em boa parte do mundo. Faturamento que deve chegar a 2 bi, informações da internet, tá? Não foi isso que me disseram, qualquer coisa pode me corrigir. Uma trajetória, né, com uma frota própria muito robusta, 100 milhões de quilômetros percorridos nas estradas do Brasil e 15 milhões de toneladas de insumos, né? O foco de vocês, pelo que a gente acompanha também já de muito tempo vendo os caminhões, é no setor dos granéis, né? Então eu vou passar a palavra aqui, né? Então estamos em Belo Horizonte hoje, lembrando disso, né? Empresa mineira aqui, a gente tem uma relação, eu tenho uma relação desde criança que com Minas, vinha com o pai de viagem aqui, passava na 381, sempre me impressionava, até hoje eu me impressiono, né? Que todas as curvas ali quase tem marca de tombamento de veículo, é uma rodovia muito perigosa, uma das mais perigosas no Brasil. Então vou passar a palavra aqui, primeiro os mais velhos, né? Claro. Márcio Moraes. Quem é o Márcio Moraes? Muito bem. Boa tarde, né? Boa tarde. Márcio Moraes é um transportador por convicção, por determinação, né? As histórias são sempre... Você acabou de falar do seu pai aí, as histórias dos transportes no Brasil são todas muito parecidas. Uhum. Vem do caminhão, vem do caminhoneiro, né?
como eu fui um caminhoneiro e tive a oportunidade de aproveitar cada momento, né, que a vida foi nos cruzando aí, algum tipo de oportunidade de se transformar num empreendedor. Então, a Lenarge, na verdade, foi constituída em 98, começamos a operar em 2000, mas eu sou da década de 80, né? Uhum. Não tem como falar da Lenarge sem falar do grande parceiro nosso, que é a Degranel, na qual eu fui fundador, juntamente com o Jaci, na década de 80, em 1986. Que, por sinal, viemos também do caminhão. Eu e ele dirigiram o nosso caminhão. Entendeu? Vocês dois eram chofer, Sim, então. Que legal. Voltando um pouquinho atrás, na verdade, eu era o chofer dele. Ele tinha um caminhão. Mas vocês são parentes? Somos primos. São primos. Ele sofreu um acidente e eu fui dirigir o caminhão para ele e nunca mais paramos de trabalhar junto. Entendeu? Que bacana. E depois a gente constituiu a Degranel em 86 e ficamos juntos até 2000. Em 2000, uma nova etapa, uma nova jornada, juntamente com mais 2 irmãos, constituímos a Lenarge, que estamos aí oferecendo o transporte de granéis sólidos para esse mercado tão exigente, que cobre tanto, né, que cobra tanto do transportador e acaba não valorizando o quanto precisa valorizar. Com certeza. E o Matheus? Quem é o Matheus? Sou o Matheus, né? Sou filho do Márcio. Sou diretor de operações de tecnologia lá da Lenarge, né? A gente está nessa jornada lá há 10 anos. Atuo hoje na gestão da frota, na gestão do motorista, né? Então, meu maior foco hoje na Lenarge é produtividade. Então, dentro da minha equipe, do meu time, que envolve o time de manutenção, toda a operação, a tecnologia, o nosso software, o nosso foco é produzir, né? O nosso desafio é muito grande, você sabe, né? O transporte rodoviário de carga, ele traz muitas variáveis, então a gente precisa de uma intensidade, uma energia muito grande para rodar uma frota, né, de 1.300 caminhões. Então, o meu foco é produtividade dentro da Lenarge. Maravilha, mas tu tá há 10 anos, tu começou com 10 anos lá então, tu é guri novo? Eu tenho 29 anos, 29. Comecei lá com 18 anos, né? Bacana. Estou indo para 11 anos de empresa já, sempre atuando na área de operações, tecnologia, também fico na venda de caminhões, que é um setor super necessário, né, dentro de uma transportadora, que é a renovação de frota. Então, a gente assume essa parte lá do dia a dia. Maravilha, maravilha. Então, eu agradeço muito a presença de vocês, vou agradecer mais de uma vez nesse podcast aqui, que é importante. Eu nem imaginava que um dia eu ia sentar com os donos da Lenarge para conversar, né? A gente veio numa realidade de empresa pequena também. O pai começou lá no Sul lá como caminhoneiro também, faleceu em 2012, deixou 5 caminhões na frota lá e eu comecei a trabalhar bastante para crescer no início, 3º, frota própria. Hoje a gente está aí movimentando mais ou menos 1.000 embarques mês e conseguimos crescer dentro da realidade, né? Claro. E movimentar um pouco essa economia também num segmento um pouco diferente, mas nós somos todos do transporte, né? Então tá, eu sempre faço a primeira pergunta aqui, e essa pergunta é: por que é tão difícil trabalhar com transporte? Por que o transporte é tão difícil? O transporte, ele vem de uma cultura ainda bastante fechada, com pouco conhecimento do negócio, de gestão do negócio, da gestão moderna. O transporte vem daquela cultura do caminhão. Então, para quebrar essas barreiras e transformar a gestão do transporte numa gestão que o mercado exige e cobra hoje, precisamos de avançar muito, né? Nós estamos em uma desvantagem muito grande com os embarcadores no que diz respeito de como lidar com o negócio, né? O embarcador acaba que ele tem uma capacidade de pressionar o embarcador, o transportador, de tal forma que chega a asfixiá-lo, né? E, infelizmente, a transportadora ela não tem o hábito, a cultura de ter o negócio bem controlado, com números bem definidos, saber quanto é que custa o quilômetro rodado
da frota dele, para poder vender esse frete e, obviamente, ter o lucro necessário para manter o negócio de pé. Eu acho que essa cultura de ser mais otimista, trabalhar uma gestão muito no feeling, muito baseada naquela experiência de que o caminhão, a conta do caminhão está baseada em óleo diesel e pneu, não é mais só isso, né? Hoje, toda essa responsabilidade que anda aí nesse ecossistema do transporte, que é segurança, meio ambiente, responsabilidade social, questões tributárias, questões, né, de trabalhista, essa relação trabalhista sempre muito difícil, né, e é muito onerosa para o setor, acaba trazendo o setor para um patamar de um grau de dificuldade realmente muito grande. Se você imaginar que em torno de 60% do negócio, do seu custo está no variável, imagine controlar 60% do custo num negócio em movimento, né, de um caminhão que está rodando em estradas que você não consegue prever de forma antecipada realmente qual que seria o custo, você não consegue prever o acidente, você não consegue prever uma série de coisas que é difícil de controlar, né? Então, assim, o transporte realmente ele precisa de ganhar um grau de profissionalismo ainda muito maior para poder falar e ter uma capacidade de poder fazer o embarcador enxergar o negócio com um pouco mais de valor, entendeu? Eu acho que o embarcador também, ele de muitos modos, ele obrigou o transportador a se profissionalizar, né? Exatamente. Muitas vezes vem do embarcador a exigência disso, daquilo, para evitar um acidente, para evitar algo pior, mas o transportador, acho que ele precisa ser proativo nesse sentido, né? Ele Por isso que você vê claramente, dentro do mesmo segmento de transporte, você tem empresas que crescem, outras não crescem, umas mais bem sucedidas, outras não, e é porque está totalmente ligada essa questão da governança, de como controlar custo, né? De conhecer a realidade do custo. E igual, de novo falando, o transportador vem de uma cultura que precisa melhorar muito ainda os processos, melhorar muito o conhecimento do negócio. Mas vocês foram crescendo, você falou, começou como caminhoneiro, então precisou mudar essa mentalidade algumas vezes no meio do caminho. Muitas vezes no meio do caminho. Ter essa vocação para a tecnologia, realmente buscar tecnologia o tempo inteiro, gestão, conhecimento, informação, né, em tempo real de tudo que está acontecendo, que obviamente a informação do custo, a informação de toda essa nossa rotina intensa que é o transporte, né, que é controlar a distância, tudo que pode controlar. E só a tecnologia realmente, como o Matheus bem disse, só através da tecnologia nós vamos conseguir fazer que os caminhões seja operado e que seja conduzido com segurança e com economia, mesmo estando à distância como estão. E, Matheus, como é que é lá? Hoje vocês trabalham nessa parte, então, da tecnologia, da produtividade, da operação, que eu acho que é o principal gargalo do transporte. Às vezes a gente fala o custo do diesel, o diesel é caro. O diesel ele realmente está caro em relação ao que era, mas com a produtividade baixa é que faz cada vez mais o diesel pesar naquela conta. Quanto mais o caminhão produzir, menos vai significar aquele custo, né? Quais são as 3 principais iniciativas hoje lá na Lenarge para ganhar produtividade, para reduzir custo, controle? Eu acho, Tony, que o primeiro é mostrar a cultura da empresa. Então, o motorista precisa de conhecer a nossa cultura, conhecer os desafios do transporte. Não adianta a gente gastar energia, desprender de energia para buscar produtividade, para o motorista sensibilizar em rodar mais, né, dentro da complexidade que é a nossa legislação, sem antes ele entender o porquê, né? Então, a gente traz esse diálogo com o motorista de mostrar que tudo que a gente cobra hoje do motorista é uma questão de sobrevivência, né? A Lenarge ela precisa de seguir essas diretrizes com foco em produtividade, em redução de custos, para se manter no mercado, né? A gente sabe o quanto que está difícil o mercado, cada vez mais competitivo. Então, o nosso foco de produtividade começa pela cultura, pelo diálogo. E depois a gente vai trazendo o nosso software, né, que é uma tecnologia própria que a gente desenvolveu mediante a essa demanda de mercado, né, de acompanhamento de produtividade em tempo real. Então, através do nosso software, a gente consegue acompanhar
a localização do caminhão, a jornada do motorista em tempo real, todo o histórico dos dias trabalhados do motorista para estar sempre atendendo a legislação, buscando o atendimento ao cliente, né, trazendo produtividade. Então, a informação em tempo real, ela é o divisor de águas. Então, primeiro eu trago cultura, explico o porquê, mostro para ele que é o único caminho possível para manter o emprego, para a Lenarge manter de pé. Depois a gente traz informação em tempo real. Então, a informação em tempo real, eu trago justiça. Eu consigo mostrar para o motorista todos os dias se ele fez certo ou se ele fez errado. É diferente de eu dar um feedback para ele 30 dias após uma condução. Isso gera uma série de justificativas, geram gargalos difíceis de serem explicados. E o terceiro ponto é a remuneração. Então, a gente traz premiações, bônus para que o motorista... para incentivar o motorista a buscar essas metas. Então, além de toda o salário, as comissões tradicionais de mercado, a gente traz uma grana nova, um dinheiro, um bônus, para que o motorista engaje e a gente atinja os nossos objetivos. Então, acho que são os 3 pilares fundamentais para buscar a produtividade hoje numa frota de caminhão no Brasil. De 1.300, né? 1.300. São 1.300 conjuntos rodando, não é fácil, né? É isso. Mas eu queria fazer um comentário aqui, até direcionado, porque o pessoal às vezes fala, né? Lá nos comentários, no Instagram, mas é muita pressão na cabeça do motorista, é muita história, é muita 9 horas. E eu acho que até, de certa forma, assim, porque o nosso setor se tornou desse jeito, né? Vem de outra cultura, né? O Márcio vai lembrar que lá na década de 80 não tinha esse controle todo na cabeça do cara. Ele ia lá, pegava o caminhão mas era outro fazer cenário. O acerto da viagem quando chegava. Exatamente. E o que acontecia da hora que saiu da empresa até a hora que voltou, era só o motorista que sabia, né? Então, eu acho que isso mudou muito. E hoje é um desafio do nosso setor essa atração e retenção do motorista, né? Eu queria saber de vocês como é que vocês estão trabalhando isso hoje, né? Depois eu vou perguntar quanto é que ganha o motorista, mas como é que vocês estão trabalhando hoje para esse motorista escolher a Lenarge e não escolher uma empresa concorrente? O que vocês têm feito nesse sentido? Eu acho que, de novo, a cultura, né? A cultura da Lenarge, ela é muito atrativa, porque nós somos transportadores, mas que vive a realidade da empresa, né? A sala do meu pai, a diretoria lá da empresa, ela tem a porta aberta. O motorista tem total acesso a nós. Então, acho que a cultura é um ponto. O segundo ponto é caminhão novo. Né? A gente tem uma frota hoje com uma idade média de 2 anos. São 1.300 caminhões, uma idade média ponderada de 2 anos. Então, nós temos uma frota extremamente nova. Isso atrai muito o motorista. No cenário desafiador que nós temos hoje, um caminhão novo é um fator decisivo. O motorista ele vai optar por dirigir um caminhão zero. Né? Então, acho que é um fator que traz essa quantidade de oferta de mão de obra que a gente tem, que foi comentado aquele dia na nossa entrevista. Acho que são esses 2 principais fatores. Uma cultura muito bem sólida de uma empresa, com pé no chão, com respeito mútuo, somado a frota nova, né, uma estrutura nova, condições de trabalho adequada, são os fatores que faz nós termos essa oferta de mão de obra. Quando você vem da estrada, que você já viveu, a gente sabe como é a vida dele lá fora. Então nós temos que fazer de tudo para que isso seja menos, mitigar ao máximo todo aquele estresse que ele tem na estrada, que ele tem numa carga, na descarga, onde ele nem sempre é bem recebido, nem sempre tem umas instalações adequadas. Então a gente está sempre vigiando muito isso, sempre cobrando nossos embarcadores que tenha realmente um local adequado para que eles possam fazer o descanso deles enquanto aguarda uma carga ou uma descarga, né? Então, é uma relação realmente de muito cuidado. A gente sempre valorizou o cuidado com o motorista e o respeito, né? E, obviamente, dinheiro que não é diferente em qualquer lugar, precisa ser remunerado de forma justa, que é o que a gente está sempre avaliando o mercado e sempre pagando sempre um plus a mais um pouco do que o mercado paga para ter realmente as boas mãos de obra e reter essas mãos de obra, entendeu? E quanto é que está tirando um motorista lá hoje? Assim, você pode falar? Então, eu até atualizei esse número para a gente, né, conversar um pouco disso. Os 10% principais, os 10 maiores, os 10
maiores salários da empresa hoje, é uma média de R$12 mil. Os caras que produzem mais, Isso, que fazem telemetria, exatamente, que estão fazendo... Que está interessado em receber todos esses bônus, está interessado em estar dentro do padrão da empresa. O cara que está com a gente mesmo, ele está nessa faixa salarial aí de R$12 mil. É bom fazer uma observação, Matheus, que esses R$12 mil é completamente dentro de uma legislação vigente, que é a jornada controlada, onde nossos motoristas não rodam mais do que 7 mil quilômetros mês, em média também. Porque se você comparar com outros segmentos do transporte, por exemplo, se você tirar como base o agronegócio, possivelmente tem até salários maiores, mas com a carga de trabalho e jornada também maiores. 12 mil quilômetros mesmo. Por aí. Então, a questão é comparar mamão com mamão, né? Não mamão com banana. Ou seja, os R$12 mil é dentro de uma legislação vigente, seguindo todos os procedimentos de jornada, de folga, de descanso, de intrajornada. Tudo isso que nós sabemos bem como é que tem que fazer para estar dentro da lei. Positivo. E a média lá salarial, sim, da turma, que não produz daí? É uma média de R$8 mil. Isso. E a turma, a média de 150 aí, que são os... A gente pode até estender esse número até para 300, os 300 melhores motoristas, a gente vai manter essa média aí de R$12 mil. É um padrão, assim. A gente encontra motorista com 15, 16, 17, né? Mas está dentro desse padrão. Muito bem. Bom, eu tenho algumas perguntas aqui ainda, né? Várias, na verdade, mas vamos lá. Eu queria perguntar, vou ter que direcionar mais para o teu pai aqui hoje, que nós temos que aproveitar essa presença. Como é que foi o processo, assim, daquele primeiro caminhão, um pouco mais detalhado, até chegar em 1.000 caminhões? Como é que foi Quais foram as fases, né? Teve algum momento, assim, numa virada que, pegamos um grande contrato, teve algum momento assim? Conta para nós um pouco como é que foi essa... Bom, é uma história longa, né? De quase 40 anos, não vai dar para poder lembrar de detalhes, mas não é diferente, com certeza, a história do seu pai, de todos que a gente conhece. É de um que passa para 2, né? Que você vai aí até, vamos falar assim, até os primeiros 100 caminhões, é muito difícil, é muito mais... a escala não ajuda, né? E depois a escala acaba sendo um grande aliado, né? Para você poder apostar num crescimento um pouco mais acelerado. Mas eu me lembro bem que, no caso, falando só da fase da Lenarge, em 2012, aproximadamente, 11, 12, quando veio alguns incentivos do governo, do PSI, que teve um juro aí de 2%, 4% ao ano, a gente acabou apostando bastante nessa fase e demos um plus de crescimento bem significativo, que praticamente dobramos de tamanho nesse período aí. E depois, foi ali na fase ali 2010, 2014. De 10 a 14, tivemos aí um juro bastante... Ali 2010 vocês estavam com quantos caminhões, mais ou menos? Olha, eu não vou me arriscar de falar esse número assim de bate-pronto, não, mas possivelmente aí uns 100 e poucos caminhões. Falar 150, mais ou menos. E aí vamos arredondar em torno de uns 100 carros, porque eu me lembro bem que nesse ano de 2012 foi um ano que nós adquirimos aí mais de 50 caminhões, então muito possivelmente é em torno disso aí. E isso, obviamente, aliado a uma estratégia, assim, se eu tenho um juro de forma bastante atrativa, né? Vamos falar assim, subsidiado. Não vou nem falar a parte nociva disso, isso também teve uma parte nociva, pagou né? a conta depois, extremamente nociva. Mas se você for realmente estratégico e ser inteligente o bastante para aproveitar bem a parte que foi boa, né? Compensa a parte que trouxe toda aquela excesso de caminhão para o mercado que derrubou o valor do frete, que é uma outra história. Mas a parte que nos proporcionou essa alavancagem, a estratégia foi um juro com prestações fixas, né, que era, na época, o PSI era valor fixo. Nós acabamos alongando, né, o prazo de pagamento que a gente comprava em 5 anos, passamos para 8, para 10, e aumentamos a capacidade de compra. Lógico que isso tudo aliado a um bom cadastro, a um bom balanço, né, junto aos bancos, para que o banco também proporcionasse
essa alavancagem. Isso foi realmente um divisor de água que ficou bem marcado na trajetória da Lenarge. E depois veio, né, toda a dificuldade do excesso de caminhão, do frete, mas ele também é um problema de todo mundo. Né? Você tem uma solução estratégica sua, mas se você vai conviver com um problema que é de todos, vai se ajustando ali, né? Mas esse é um ponto que é bem legal ter tocado, porque nem estava no nosso script aqui que eu tinha preparado, mas é um ponto interessante, porque eu acho que hoje a gente vive um momento de muita reclamação do governo atual, enfim, que todo mundo já sabe, eu não vou repetir, mas todo governo, todo momento tem oportunidade, né? Mas uma coisa que eu acho que não muda é tu estar com a empresa preparada, com a gestão preparada, com o modelo de negócio. Porque lá na época do Finame, do PSI, teve a Lenarge da vida que estava na crista da onda, com a prancha certa, com a experiência certa para surfar. Teve o Tony lá, que tinha acabado de perder o pai, que eu lembro que veio esse negócio do Finame, nós tinha crédito para pegar 4, 5 caminhões na época, dobrar a frota pequena que nós tínhamos, e eu tinha medo, né, começando, não, vou pegar só um. Eu nem tinha ideia do que era aquilo ali, nem sabia, juro, 2%, estava começando, não sabia o que era. Então, você já era uma empresa que estava preparada, eu já não estava tanto. Aí teve o dono da churrascaria, o dentista, o médico, o PRF lá que comprou o caminhão, que colocou para trabalhar naquele velho modelo, achando que ia ficar milionário com o caminhão. E aí esses caminhões no mercado começaram a prejudicar. Mas o ponto aqui é o quanto tu tem que estar sempre organizado e preparado para quando vem a oportunidade, que com o governo A, B ou C vai ter oportunidade, sempre vai ter. Eu costumo dizer dentro da empresa, e falo isso com muita frequência, o seguinte, a gente está disposto e tem capacidade de conviver com todos os problemas do segmento, desde que os problemas sejam de todos. Se é um problema comum a todos, a solução vai ter que existir, né? Porque o mercado ele é soberano, né? Ninguém vai estar enfiado numa crise sozinho se você tiver uma boa gestão, né? E o que a gente faz é exatamente isso, ter uma empresa bem controlada, bem gerida, né? Com números realmente bem enxutos, né? Para você poder suportar essas variáveis que o mercado está sempre colocando a gente. Por exemplo, vamos dar um exemplo contrário agora, né? Nós temos contratos de caminhões aí que nós iniciamos o financiamento com a Selic de 2, 3 e já está em 14 bordoada, quase 15. E aí, você tem que também ter balanço, né? Você tem que ter um balanço, você tem que ter uma folga de caixa para suportar também essa variável ao contrário. Ou seja, a mesma oportunidade que trouxe o crescimento lá atrás, esse mesmo balanço bem controlado, esse balanço positivo, suporta essas variáveis negativas que o setor está passando, todo o setor de capital intensivo está passando. Assim. Qual negócio que não demanda dinheiro no Brasil? Né? Investimento. E como é que faz para lidar com investimento num patamar de custo de dinheiro como está? É sempre uma empresa bem controlada, bem gerida, bem na mão. Né? É ter uma folga. Eu costumo dizer que você tem que ter uma folguinha para as merdas, né? Que vai as canetadas que vai vir no meio do caminho, né? É verdade. Você tem uma lei de motorista que muda totalmente a regra do jogo, né? E muda toda hora. Muda toda hora. Então, é isso, cara. A gente não... O transporte, ele é em cima de muitas variáveis que, se você não tiver realmente um domínio do negócio, que aí vale toda a cultura de quem veio lá de trás. Eu que passei por inflação de 3% ao dia, né? Nos planos fracassados dos governos anteriores, lidar com inflação, lidar com... É impossível falar em crédito numa inflação de 3% ao dia, não se comprava caminhão a crédito. Então, tudo isso aí foi uma escola e um aprendizado para não deixar você cair em armadilha hoje. Hoje a gente é bem vacinado, né, contra essas possíveis embaraços que possam ocorrer no meio do caminho. Tem bastante coisa aí, né, para se explorar. Não é? Muito bem. Eu queria perguntar para vocês... Como diz o bom mineiro,
O gaúcho é bar. Bar, ele é nu. O equivalente, eu acho, do nu é o bar do gaúcho. É verdade. E do ai é o tchê. O ai é o tchê. Depende da entonação, significa alguma coisa. Legal. Muito bem. Eu acompanhei também na mídia, né, que vocês fizeram uma aquisição recentemente, mais ou menos recente, né, da empresa da Zero Carbon. Como é que foi esse processo? Qual é a estratégia? Porque hoje se fala, né, em ESG, mas tem um certo limitação de, ESG é bom, mas quem é que paga essa conta? Como é que funciona? A gente tinha uma relação muito próxima já com o Felipe, né, o atual CEO lá, e ele é uma empresa muito engajada em ESG. A gente também na Lenarge, mas ele está com uma vocação, realmente estava à frente, né, e coincidência, ele atua no mercado que é complementar o nosso, né, que é a parte de MRO, e atendendo aí o mercado de siderurgia, mineração, que é o mesmo mercado nosso, carteira de cliente é a mesma, e a gente pegou toda essa caminhada dele que ele já tinha feito, e ele também com vontade de crescer, buscando parceria, acabou a gente comprando o controle da empresa dele para a gente poder dar uma velocidade maior no crescimento da Zero Carbo, que é uma empresa extremamente enxuta, comprometida. É uma empresa pequena, não é uma empresa tem um faturamento pequeno, mas que a gente está fazendo um trabalho lá que ela realmente vai ser uma referência logo aí no mercado de MRO. O perfil de caminhão deles é Sider, o que é? Sider é carga seca normal, né? O processo da Zero Carbon, né, ele tem a parte dos caminhões pequenos elétricos, mas a operação ela é uma operação zero carbono porque ela é toda compensada com várias formas de compensação de CO2. Então, além os caminhões a diesel que rodam na operação, eles são o diesel emitido é compensado com reflorestamento, com tokenização de árvores, são certificações que a Zero Carbon tem que lastreia todo esse processo do zero carbono emitido. Então, realmente é uma empresa que veio para fazer a diferença no mercado. Se o cliente quiser comprar uma operação com zero emissão, com a conta zerada, ela vai vender a operação com a conta zerada. Se o cliente não quiser pagar a conta zerada, entendeu? Vai ser um transporte tradicional, entendeu? Mas sempre focado em redução, sempre focado numa conta zerar positiva. A conta do carbono, exatamente. Entendeu? Que não é diferente também da proposta da Lenarge. A Lenarge hoje é a primeira empresa a operar com caminhão GNL no Brasil, né? O posto do gás GNL é o primeiro posto fixo dentro da nossa garagem no gás GNL que começamos a operar por agora, está na fase final de licenciamento, entendeu? Que exatamente com essa proposta de emitir menos carbono e trazer para nossas operações toda essa consciência de uma operação mais limpa. Né? Isso, o GNL, ele é o gás natural liquefeito. Eu ia perguntar então, qual é a diferença. Que tem o GNV, o outro. Isso, que são os cilindros tradicionais. Acho que a Scania tem um único cilindro. Né? O GNL também é Scania, né? Tem outros fabricantes que também estão trazendo para o Brasil, mas a Scania já produz no Brasil um caminhão GNL. Basicamente, o gás... no estado líquido, ele precisa ser comprimido em 600 vezes e ele vai levado a uma temperatura de menos 160 graus negativos. Então, o tanque do caminhão tem a capacidade de armazenar esse gás no estado líquido a menos 160 graus. Ele tem o processo transformatório, então o motor queima o gás natural. E a armazenagem é feita no estado líquido. Então, tem uma autonomia de aproximadamente 1.200 quilômetros. Isso é uma vantagem em relação ao GNV. É a única vantagem. É a única que eu acho que os caminhões com o gás... Isso. Ali o peso, a tara... A Scania já tem feito aí algumas... Super cilindro lá. Mas e aí é num tanque normal desse tipo? Não é um tanque igual ao do diesel? Um tanque é muito parecido. É bem parecido. similar, mas... para abrasileirar é como se fosse um copo Stanley. Então ele tem um tanque com um vácuo, onde esse vácuo não tem nenhuma tecnologia para levar o gás a menos 160 graus no caminhão, apenas para manter, que já vem do fornecedor no estado líquido. O caminhão apenas se mantém
E aí ele tem até 10, 15 dias, se eu não me engano, para queimar esse gás, senão ele vai entrando, vai perdendo pressão, vai aumentando a pressão, na verdade, aí vocês vai liberando. têm um posto interno lá com o GNL. Exatamente. E aí vem tem a mesma que é situação. White Martins, aquela que transporta. É a que Eneva, é a Virtu GNL, né, que é a nossa parceira, e ela tem, na verdade, assim, ela tem mais de um fornecedor, mas essa parceria inicial começa lá com a Eneva, no campo lá do Maranhão, na planta do Maranhão, e aí esse gás vai vir para as nossas garagens, mas a ideia é criar os corredores, né, ter os postos nos principais corredores para isso tornar-se uma realidade. Mas vocês estão, então, num movimento de transição do diesel para o GNL. Exatamente. A ideia é ampliar. É fazer. Ampliar. A ideia é que o custo do GNL seja similar ao do diesel em relação ao combustível, podendo ser mais competitivo ou não, dependendo da região, e o preço do caminhão. Hoje o GNL é um caminhão mais caro, mas que na escala pode ser pareado ao preço do diesel. Então, dentro da nossa visão, que serão mais de uma alternativa para o diesel, né? Não vai ter uma transição única, acho que vão ter lá o hidrogênio, o elétrico. O GNL vai ser talvez a primeira, a que vai trazer mais escala no transporte pesado. Então é uma aposta que a gente está fazendo. Você aí. Tirando aí todo esse custo de investimento nas instalações, que são caras para se instalar, né? Porque esse mesmo tanque que nós estamos falando do caminhão é o tanque de armazenagem também, que precisa de manter esse gás lá líquido, né? E não é barato. Então isso vai demorar um pouco mais, mas a gente deve escalar em Minas Gerais aí, em alguns corredores aí, a gente já deve estar logo podendo ofertar esses caminhões a gás aí para os clientes que quiserem andar junto com a gente nessa caminhada aí. E é inflamável esse negócio, não? Não, ele tem não uma... explode? Nada. O risco de explosão é menor do que o do diesel. Exatamente. Pela Entendi. temperatura que ele está, né, forma, em contato com o ar, ele congela. Ele congela? Então, exatamente. Se ele não sai e é queimado, ele é congelado. Entendeu? Então o risco é muito baixo. Muito baixo. A promessa é de uma redução de aproximadamente 30% do CO2, né? Zero o gás NOx. Então ele traz uma operação mais limpa. Bem mais limpa. Mais limpo e mais saudável. Mais limpo e mais saudável. Em termos de custo, hoje ele sai um pouco mais caro do diesel. Na escala, pode ser que esse custo se equilibre. Mas consegue chegar no embarcador e dizer, olha aqui, eu tenho um caminhão mais limpo. Esse é o desafio. Vai pagar um pouco a mais ou não? Esse é o desafio. Você tem que realmente trazer e colocar uma frota em cada cliente ali para poder, né, mostrar que é possível, que tem condição de operar de forma mais verde, né? Mas ainda é o mercado que vai dizer isso aí pela frente. Dizer. O importante, eu acho que para uma empresa da envergadura de vocês é também estar sempre à frente, né? Precisa, né? A gente tem esse compromisso, né, com o mercado, a gente tem esse compromisso com a comunidade, a gente precisa de estar realmente alinhado com essa agenda, né, de ESG, essa agenda não é só a questão do carbono, é a questão social, que na área de transporte precisa, né, ser muito olhada, né? Porque queira ou não queira, o transporte ele está sempre fazendo um certo movimento ali que não agrada a todo mundo, né? Ele acaba sendo ali, às vezes barulhento, né? Às vezes poluidor, então você tem que ficar vigiando isso tudo para que tenha uma relação com a comunidade, uma relação saudável, né? Isso. Muito bem, nós falamos de momentos assim de crescimento, né? Teve um pouquinho de Selic alta agora, que quase deu uma choradinha, mas agora é espaço para a gente chorar mais. Eu queria perguntar para vocês se existiu algum momento nessa jornada, certamente deve ter existido, né? Onde houve uma grande dificuldade. E como é que foi para sair dela? Olha, a Lenarge sempre muito conservadora, entendeu? Eu posso dizer que a nossa dificuldade é uma só, é lidar com o transporte. E lidar com as diversidades que o transporte propõe o tempo inteiro, né? Mas vamos falar que teve uma dificuldade de um planejamento inadequado, de ter alavancado mais do que deveria. A gente sempre foi bastante conservador, muito pé no chão. Nunca deixamos que essa vontade e essa velocidade de crescimento fosse maior do que a prudência. Então, eu poderia dizer assim,
Eu acho que a prudência no negócio, no investimento, né, para se escalar o transporte é realmente, talvez, assim, é a principal meta, né, ser prudente. Eu falo que no transporte você tem que ter sempre uma folga de caixa para suportar esses possíveis variáveis, conforme eu falei ainda há pouco, esses variáveis que você não consegue prever que eles virão e quando virão. Então, assim, não vamos falar aqui que não teve, foram 1000 maravilhas, mas nunca erramos tanto para dizer assim, tivemos que dar um passo atrás porque errou a mão aqui na hora de fazer o investimento. Não, a gente sempre foi bem metódico ali, sempre crescendo conforme nossas... Sempre cresceu, né, Márcio? Sempre crescemos. A gente, nesses 25 anos de Enarge, ela não teve nenhum ano que fosse menor, sempre acima, sempre acima, exatamente, entendeu? Bem distribuída aí ao longo desses 25 anos. Muito bem. E teve algum, nessa jornada, algum investimento, por nós estamos falando agora aqui do GNL, né? Uhum. Teve algum investimento que vocês apostaram e que vocês viram, apostamos aqui, apostamos no cavalo errado. Compramos agora 2 cavalos, já tem 2 anos, nós investimos no GNL, esses cavalos estão parados ainda, porque nós tivemos que enfrentar toda uma legislação, né, para se instalar o posto GNL no Brasil, não tinha nenhuma, o Imetro, não tinha um regulamento, né, para poder fazer e instalar o posto. Então, nós estamos aguardando que agora realmente está as vias de começar a operar. Mas então, tivemos esse investimento aí que ficou parado 2 anos, mas foi só 2 caminhões, não impactou tanto. Entendi. Muito bem. O Matheus me contou lá na Intermodal que vocês estavam fazendo até uma telemetria própria, né? A gente conversou um pouquinho antes aqui, não é só telemetria, né? Vocês tentam criar muitas tecnologias em casa, né? Eu queria saber como é que é essa ideia de colocar mais tecnologia, de criar uma tecnologia própria, né? Porque por mais que a empresa de vocês seja grande e existam outras grandes, é a primeira vez que eu vi alguém, nós estamos fazendo um negócio nosso aqui, não é fornecedor. Como é que é esse processo, Matheus? Começou por ti? Quem é que... Isso, assim, a gente... Se for para a China... Se eu pudesse falar assim, o marco de tudo isso, eu acho que foi em 2012 com a lei do motorista. Com a lei do motorista, a gente precisou de criar um software, né, de criar uma forma de fazer a gestão de folga dos motoristas. Então, o aplicativo ele nasce lá em 2012, o software nasce lá em 2012, e em 2019 a gente teve uma segunda fase, né, desse software que a gente trouxe um programador, ele é nosso sócio hoje, somado com um convite que a gente teve de um fabricante para a gente ser um player para testar uma nova telemetria, né? Então a gente percebeu que a gente precisava de criar uma ferramenta onde eu levava a informação para o motorista em tempo real. Então, grande parte das telemetrias até então entregavam a informação do caminhão. E a gente tem uma dinâmica que às vezes no mesmo dia 3 motoristas diferentes passam pelo mesmo caminhão. Entendi. Então a gente precisava de achar uma forma de lastrear que o diesel queimado no bico do caminhão era daquele motorista. E a gente não achou essa ferramenta no mercado. Então a gente começou a desenvolver ela. Até então a gente extraía as informações dos caminhões através das telemetrias de fábrica, integrava todos esses dados através de API e disponibilizava para o motorista a informação da condução dele em tempo real. Grande parte das telemetrias trabalha com vários indicadores, né? Várias ferramentas, várias formas de cobrar o motorista. A gente encontrou um modelo mais simplificado, né? Então a gente tem um padrão de condução ali que eu gasto energia apenas com 3 indicadores, que os 3 indicadores englobam vários outros indicadores. Isso traz uma simplificação do processo, então o motorista entende mais o processo e o diferencial é ser em tempo real. Então, todos os dias o motorista ele abre o software e acompanha a condução, quanto de dinheiro ele ganhou. E isso trouxe um engajamento muito forte. A gente
com a nossa ferramenta, então a gente hoje também tem os módulos, a gente faz a importação dos módulos, esses módulos são plugados no caminhão, de qualquer marca, qualquer fabricante, e a gente criou um padrão, independente da marca e do fabricante, a gente extrai os dados de todos e cria o mesmo padrão do indicador. Então a gente trouxe uma simplificação para todo esse processo. É algo realmente que é novo no mercado, a gente não viu nenhuma tecnologia ainda que faça essa unificação de várias informações, né, e disponibiliza ela para o transportador da melhor forma. Então, hoje foi até, a gente apresentou lá para o pessoal da Lenarge a nova fase dessa nova gestão, então todo o diálogo operacional, as demandas, então não é só uma telemetria, entende, Tony? A telemetria é um produto dentro de um software de gestão de frota. Quando eu falo assim, meu foco é produtividade, eu fico 24 horas conectado nessa ferramenta, porque lá eu olho o rastreio do caminhão, lá eu olho a jornada do motorista atual, a carga, a cadência do meu cliente, o volume que eu tenho para tirar, os itens de segurança, o faturamento, a produtividade, numa mesma ferramenta. Isso traz facilidade, eu sou muito mais objetivo dessa forma. Então a gente unificou tudo e criou essa ferramenta. Então a gente percebeu que era algo realmente disruptivo no mercado, a gente fez uma spin-off dessa ferramenta da Lenarge, ela não faz mais parte, né, da Lenarge, ela tem um novo sócio, esse sócio toca essa empresa, para a gente poder ofertar para o mercado. Realmente é algo que o mercado não tem hoje. E essa ferramenta veio para ser disruptiva. E esses 3 indicadores que tu fala, pode falar aqui ou é... Sim, podemos falar. É um indicador de perda de torque, ele mede a eficiência do motor, né? Se o motor está sendo trabalhado na eficiência máxima. Então, né, existem várias formas de trabalhar um caminhão, né? Assim, não entrando dentro muito do indicador, mas trazendo a relação da caixa. A gente tem uma caixa com 12 velocidades para o motorista escolher a marcha correta, para o desafio correto, para ter a eficiência máxima do motor. Então, esse é o indicador. Eu poderia complementar, Matheus, que os fabricantes evoluíram muito com tecnologia embarcada nos caminhões, mas eles têm uma dificuldade muito grande de fazer essa informação chegar no motorista, né, e voltar do motorista para o gestor, de uma forma mais automática, mais inteligente. O que nós fez foi pegar todo esse caminhão com essa tecnologia embarcada, com esse produto que realmente os caminhões ficaram muito bons, né? E fazer o motorista dirigir isso tudo corretamente, porque vai evoluindo na construção do caminhão e às vezes o motorista não aproveita aquilo ali porque não tem uma informação, um treinamento adequado. E o que o Matheus estava dizendo é o seguinte, que se o caminhão tem 12 velocidades, são 12 marchas. É porque há uma necessidade de interação muito forte entre a marcha e o local e a demanda, né? Ou seja, qual a marcha adequada para cada lugar que ele vai estar, para cada rampa que ele vai subir. E onde é que o motor do caminhão é mais, vamos falar assim, ele é mais exigido? É quando o motorista não faz a troca de marcha no tempo adequado. Ele antecipa ou ele atrasa. E a gente mede essa ineficiência, porque toda vez que eu perco esse time, eu levo um esforço para o motor. E o motorista, às vezes, não tem essa consciência quando ele não é medido. Quanto tempo eu esforcei o motor sem trocar a marcha? Não tem nenhuma tecnologia que mede isso, e nós medimos. Quanto tempo, em percentual, eu fiquei trafegando com um caminhão onde o motorista deveria ter voltado a marcha e ele não voltou, e ficou insistindo no acelerador, levando um esforço, levando a turbina a trabalhar desnecessariamente, porque simplesmente não trocou a marcha. E outro ponto muito relevante, que é a inércia. Aproveitar e usar toda a inércia. Aproveitar toda a oportunidade que eu tenho de andar com zero custo. De embalo. Né? Inércia subindo, né? A gente consegue fazer inércia subindo. Então, o conceito de inércia, ele precisa ser amplamente discutido. Então, e medido, né? Exatamente. Medido, que aí já mede as tecnologias dos fabricantes, já medem. Acho que o grande valor da nossa ferramenta é a forma de comunicar com o motorista. É o que ele recebe, o que ele entende e o que ele devolve. E isso tanto é verdade que para os quase 1.500 motoristas que nós temos hoje, nós temos 2 Master Drive. Um que fica contratando e testando o motorista para contratação e um que monitora aqueles motoristas que estão precisando de ser ajustados. Ou seja, você
cuidar de 1.500 motoristas sem discussão, sem orgânico. ficar, é orgânico. Isso é muito bom, né? Já tem ali o que ele precisa fazer. E ele consegue ver todo dia, tudo, e ele consegue ver aonde ele errou. Então, na hora que ele olha lá no aplicativo, ele sabe aonde que foi o ponto que fez ele perder. Então, eu corto um diálogo, talvez desnecessário, entre o motorista e o Master Drive. O motorista sabe o que tem que ser feito, ele foi treinado para isso, eu remunero ele para isso, dou um bônus de premiação para isso. Então... Aí você fala assim, mas o cara vai questionar. Aí você tem um outro motorista colega dele que fez certinho no mesmo serviço. Esse negócio de telemetria tem muito isso. Compara com o outro. Então, assim, ele sabe, e ele viu com o colega dele que ele também errou. Então, assim, ele sabe que ele precisa de melhorar. Todos têm um percentual de boas mãos de obra dentro de casa. Aquelas que é boa organicamente. O cara é calmo, é tranquilo, vai dirigir o caminhão corretamente. E o aplicativo vai mostrar que ele é bom mesmo. Que também vai mostrar para o colega que não está engajado a engajar. Que é possível, né? Que é possível. Acho que isso, assim... Não tem discussão. A telemetria, eu fui para a estrada, 2016 eu fiz a CNH-E e fui para a estrada junto com 2 motoristas que eram mais próximos meus, né? Então eu fiz ali umas 10 viagens somado com eles e eu dirigindo, subindo serra, descendo... E era muito por causa que quando surgiu as telemetrias ali, que foi nos Euro 5, eu achei uma maravilha, né? Eu pensei, cara, tem como ver agora, porque antes a discussão da média era uma discussão vazia. Tu chegava pro motorista, tu não fez média. Ele dizia, mas eu peguei vento, chuva, o pneu novo na tração. Sempre tinha uma história e não tinha argumentos para tu falar, né? Então ficava uma discussão ali vazia que, no fim, quem... Eu costumo dizer que não tem como tratar nenhuma relação com o motorista ou com qualquer outro profissional ligado à gestão que não esteja atrelado a número. Com certeza. Tem. Se não tem número, não tem... É melhor não iniciar o diálogo, porque vai ficar um tentando convencer o outro de alguma maneira que não fique de pé. Com número, a conversa fica mais curta. É verdade. O que o aplicativo trouxe dentro da Lenarge foi eliminar essa discussão toda. Essa discussão, argumentação. O motorista ele é aprovado e ele tem um período de integração dentro da empresa para entender todos os procedimentos e as obrigações dele. Depois que ele entrou, ele não precisa de ninguém mais ficar sentado na cabine com ele falando para ele o que ele tem que fazer. Ele já sabe o que ele tem que fazer e ele está vendo quando ele está fazendo bem feito ou não. E eu acho que esse é um ponto de satisfação no motorista, né? Eu falei num outro podcast também, o motorista ele não quer muita gente no ouvido dele. Inteiro, aí você tem os rotogramas falados, o cara falando no ouvido do motorista que ele errou, que não sei o quê. Não precisa de falar nada. Mostramos com imagem, com gráficos, né? Onde é que ele foi melhor, onde é que ele não foi, e remunera isso, põe dinheiro, e premia o cara, entendeu? Aí atrás dessa perda de torque, nós estamos falando da inércia, nós estamos falando também, não é muito comum, mas tem o excesso de giro, o cara acelera mais, ultrapassa a linha verde do caminhão desnecessariamente. Nós estamos falando do excesso de marcha lenta, que o cara às vezes ele não esquece de desligar o caminhão, ou às vezes está muito quente, deixa funcionando pelo ar-condicionado. Aí nós estamos falando de alguns pontos que e agora a gente está calibrando, que a gente vai começar a medir, o freio de motor sendo usado em eficiência. Com eficiência. E é o freio de motor usado acima de 1.600 giros. Porque quando ele começa a ter uma eficiência a contribuir, que o ideal é que ele usasse ele a 2.000 giros, 2.100 giros. Só que para ele usar isso, ele tem realmente que descer com muito mais devagar, com uma velocidade muito menor, para que ele tenha giro suficiente para ele poder ter a eficiência do freio de motor. Porém, às vezes ele acaba estando com um pouco mais de pressa, solta o caminhão um pouquinho mais, entendeu? Mas aí aparece a curva, aí ele tem que frear, então ele tem um freio de motor muito eficiente, conforme os caminhões todos têm hoje, e às vezes é mal usado. E você está gastando cinta de freio desnecessariamente, você pode estar até colocando a operação em risco por uma questão de temperatura, porque ele não foi monitorado a usar o freio de motor da forma correta, porque ligar o freio de motor é muito fácil, mas eu ligo o freio de motor e deixo o caminhão andar à vontade, em marchas mais soltas, e não vai ter eficiência. É complicado, não sei, porque a gente colocou uns caminhões em operação, não vou falar marca, mas colocamos em operação sem retarder e não é o Volvo que tem
Um freio motor, então você já sabe qual é a marca. Aí vem os problemas de cinta de freio, consumo, pneu... Fogo na roda, no pneu. Nossa, foi uma confusão isso aí. E a gente teve que trabalhar muito em cima dos motoristas. E mesmo, você está citando, mesmo que tenha caminhões com um excelente freio de motor, mas se o motorista tiver a mesma indisciplina de querer descer rápido demais, o freio de motor não vai contribuir em nada para ele. Não vai. Então, de novo, é a telemetria e a forma de medir a eficiência do uso do freio de motor. Eu não quero saber se ele usou, quero saber se ele usou com eficiência. Isso nós estamos calibrando e vai ser mais um ponto que a gente vai, um indicador que a gente vai estar colocando na nossa ferramenta para acabar de selar ali o pacote completo para uma condução econômica e segura. Show de bola, show de bola. E nós estamos falando de condução econômica, de cuidado com o veículo. E quem ajuda muito nisso é a Truquipag, que tem gestão de abastecimento, né? Eu não sei se vocês usam cartão lá, eu uso a Truquipag. A Truquipag é gestão de abastecimento, também é uma empresa que vai te dar crédito ou não, dependendo do teu cadastro, né? A gente falou no início aqui, tem que ter um cadastro bom, tem que estar em dia para ter crédito, né? Mas é uma empresa que ajuda muito na gestão do combustível, principalmente para empresas que às vezes não têm 1.300 caminhões, que têm um poder de barganha junto do posto. É muito bom para quem vai se juntar a Truquipag para conseguir melhorar o preço lá na bomba, que com certeza vai ser mais baixo do que está pagando hoje, ainda vai conseguir um prazinho ali. E também a telemetria ajuda a cuidar do pneu, que é o que a Tipler faz, né? Pega a tua carcaça e coloca a melhor banda do mercado. Agora, não tem banda que dure se não tiver um bom condutor cuidando do caminhão, né? A Tipler é a banda mais durável do mercado, alcançando boas carcaças para eles, vocês vão ter um resultado acima da média do mercado. Beleza? Faltou muito falar bem da 3S ainda, mas eu vou chegar nela. Muito bem, para a gente se encaminhar aqui para o nosso final, eu queria saber de vocês uma última questão aqui que é importante. Qual é o planejamento de futuro, né? Eu sei que estão preparando sucessão já, vocês estão sendo bastante inteligentes, né? Em trazer a gurizada para a empresa aí. Mas o senhor está novo ainda, né, tia? Sim, tem muito tempo de transporte ainda ou tem algum outro plano? Estou no óleo 30 ainda, tenho 40 para queimar até parar, né? Tá bom, tá bom demais ainda. Ainda tem um tempinho. A gente gosta do que faz, né? Essa paixão, eu acho que é o que sustenta o negócio de transporte, porque é tantos desafios que se não fosse muita paixão, gostar muito do negócio, né, acaba realmente por desanimar, que não é o caso da Lenarge. A Lenarge tem planos de seguir em frente, continuar nessa trajetória. Quando a gente organizou a casa em termos de tecnologia e não para, né, é realmente preparar para gerir uma empresa de 1.300 caminhões como se fosse 30. Com informação em tempo real, com toda essa disposição de participar e brigar no mercado e poder levar para o nosso cliente toda essa necessidade que o mercado tanto cobra. A Lenarge está ainda começando. A Lenarge, eu digo que são só 25 anos, né? Comparando com os grandes transportadores aí de 60 anos, 50 anos, a Lenarge é bastante jovem, ela tem muito ainda para crescer. Então o senhor não se vê fora do transporte? Não, por agora não. Ainda tem um tempo ainda aí de estrada. Uns 30 aí, né? Não vai para fazenda tão cedo. Dá para fazer uns 3 Finame ainda. Considerando que o Finame é uns 5 anos. 5 anos, dá mais uns 15 dá aí. Mais uns 3 Finame, eu acho que é tranquilo. Tá certo. O pessoal de Minas aqui gosta de fazenda. Depois é fazenda, qual é que é o... a gente não é muito apegado. Tem uma pequena propriedade, mas não é o negócio, não é como negócio, é como Robson. 100% óleo diesel. 100% então. diesel na veia. E agora a GNL, outras coisas. Agora a GNL, né? É isso aí. Antônio, só falando dessa parte do planejamento, assim, acho que um diferencial nosso é exatamente esse. Então, a sucessão nossa está num caminho muito legal. Eu sou um, né, dos sucessores, nós estamos em 6 lá hoje, cada um na sua área. A gente é uma família muito unida, então toda essa segunda geração que está dentro do negócio hoje é super engajada com o negócio.
Então a gente tem esse diferencial no mercado. Nós temos uma segunda geração jovem que vai de 20 a 33 anos, 34 anos, que é o meu irmão Gustavo, que é o nosso diretor comercial. Toda essa galera nossa, nós 6, estamos lá para continuar esse legado do Márcio, do Lá tem administrador, lá tem advogado, dentro desse timinho de sucessores aí. Exatamente. Foi feito um processo bom dessa sessão. Tá bem. Somos privilegiados de ter essa quantidade de sucessores engajados no negócio. Né? São quantos no caso, então? São 3 irmãos. 3 irmãos. E são 6 sucessores. Mais 6 sucessores. Nesse momento agora, depois ainda tem mais uma segunda fase. Está dentro da empresa, que está entrando na empresa, tem 6 dentro da empresa, então. Então tem 9 pessoas da família hoje no negócio para perpetuar ele. Depois vai vir ainda os teus filhos. A terceira geração. Aí onde é que começam os grandes problemas de todas as sucessões, né? Eu costumo dizer que suceder até a segunda geração, ela participa muito diretamente do esforço. A terceira, ela já ficou um pouco distante dessa realidade toda, dessa mão na massa. Aí talvez já tenha que estar uma empresa bem mais profissionalizada, com um direcionamento talvez um pouco diferente. Eu sempre acredito que a terceira geração ela talvez seja o maior desafio de todos os negócios, de todas as fases de uma empresa familiar. Vê muitas familiares parar na terceira. Né? Para na terceira, porque é desafiador mesmo, né? A gente sabe que o transporte, né, poderia citar outros negócios, mas vamos falar do transporte, o que ele exige, o que ele precisa, se não for essa meninada com a cabeça realmente focada, acaba dispersando e não dando a devida atenção. O mundo de hoje também dificulta muito, né? Assim, as informações, como acontece, e até mesmo eu fiz essa reflexão recente, que é o tempo como cada época, cada geração faz os filhos, né? O que o senhor fez a gente era muito mais jovem, né? Hoje, a segunda geração, ela vai estar tendo os filhos com 30 anos. Aí, quando o filho chega na hora de trabalhar, a segunda geração já está ficando mais cansada. Então, perde esse time, né, de treinamento. Então, acho que a gente realmente tem esse privilégio de estar junto com eles, aprendendo para dar sequência nesse desafio gigante. E se viesse uma proposta daquelas, queremos comprar a Lenarge, consegue arrancar ou não? Olha, não podemos falar que... não sou eu que vou fazer a proposta. Não podemos falar que a gente nós gostamos muito do transporte, mas dinheiro também é muito bom, né? Garantir umas 6 gerações para frente também. Eu acho que, falando um pouco dessa questão você que vem da entidade de classe, como eu também, o transporte precisaria muito entrar nessa seara de consolidação, né? Nós tínhamos que quebrar um pouquinho. Nós somos pulverizados demais, né? É verdade. Então deveria realmente ter aí um movimento de consolidação de algumas empresas para poder nos proteger um pouco mais desse mercado aí tão competitivo como está, né? Brigar um pouco menos, né? E abraçar um pouco mais. Com certeza. Pessoal, estamos chegando no final, não posso deixar de falar do nosso parceiro a 3S. Inclusive, nós falávamos antes aqui sobre o quanto ajuda, né, a empresa de tecnologia a controlar os resultados, embora o pessoal esteja fazendo a própria deles aqui. A 3S também, eles têm a telemetria da 3S. A 3S trabalha com vários tipos de tecnologia, dentre elas o principal, o carro-chefe, que é o imobilizador, né? A gente comentava antes aqui alguns roubos aí que são evitados com o imobilizador. Então a 3S tem esse carro-chefe, que é o imobilizador, hoje também com a Autolife, que é a blindadora de baú. Está crescendo esse mercado também dos baús blindados, né? O efeito Brasil aí com esses quantidade grande de roubo, né? A gente tem que se proteger. Então a 3S é parceira, principalmente no que é ligado à segurança e tudo que a gente faz, que eu observo também a Lenarge há muito tempo, né? Com cuidado com segurança. Então é um parceiro forte aí nosso aqui do podcast do Tony e também lá no nosso parceiro lá no Instagram e outras iniciativas tá junto com a gente, além de, claro, lá na empresa, né, que a gente usa 3S, rastreador de carreta, imobilizador,
Estamos negociando as câmeras ainda, mas nós temos que se acertar lá no preço, viu, gurizada? Melhorar lá para mim. Muito bem. Gente, chegando no final aqui, eu gostaria que vocês dessem um recado. Essa é a última, tá? Desse um recado para quem está começando no transporte. Vamos deixar para a lenda. Vamos deixar para a lenda. O que tu diria para quem está começando hoje? Ele tem que fazer uma pergunta básica para ele mesmo, se gosta, né? Tem que gostar muito, muito, muito. Eu diria que tem que ser bem apaixonado, pouco, né, pelo negócio. Quem gosta faz bem feito. E não vai ter uma receita pronta, né? Nós vivemos no Brasil, né? Então você está aí sujeito a mudança o tempo inteiro, mas quem gosta, com certeza, vai achar o seu espaço, vai conseguir caminhar, seguir em frente, construir também o seu legado, construir o seu negócio. É isso. Precisa, essa renovação é necessária, tem que ter alguém sempre começando, né? O que a gente vê muito, infelizmente, no mercado, que às vezes muitos começam achando que a coisa é um pouco mais fácil, né? E acaba por dar errado e ter que dar um passo atrás, aí vem frustração. Comece realmente devagar, comece com o pé no chão, comece com o propósito de se perpetuar de fato, sem ter pressa, né? Constrói, né, quilômetro por quilômetro, né, sem correria, com muito cuidado, com muita atenção, né, no movimento ao redor, com muito comprometimento, né, com o que está se propondo a fazer, seja ele na carga que você está levando, seja no compromisso social que você precisa estar atento, né, e fazer um pouquinho a cada dia. Dá certo, é possível. Com toda a dificuldade, com todos os desafios do Brasil, mas aqui ainda é uma terra boa de se construir e de produzir, para quem quer, gosta e trabalha muito. Muito bem. Eu escuto muito dele, Tony, assim, tem um ditado do que o dinheiro não aceita desaforo. E lá a gente escuta quase todos os dias, que é o transporte não aceita desaforo. Então, acho que é uma cultura que meu pai sempre trouxe para a gente, que é ser pé no chão. Não deixar se enganar pelo dinheiro que é movimentado, né? Às vezes um novo transportador, ele se engana porque existe um faturamento bruto alto, mas a margem é muito pequena. Então tem que ser pé no chão e não deixar se enganar por essa ilusão de ter um faturamento bruto alto, né? Que não retrata o resultado da empresa. Eu acho que esse é o cemitério de muitos que começam no transporte, né? O cara começa, é uma coisa que eu... Mistura os caixas. Exatamente, mas tem que gostar, né? Tem que ser, eu acho que muita gente entra pensando, vou comprar um caminhão, vou botar um motorista trabalhar e vou ficar em casa no sofá assistindo televisão. Tem outros que ainda não acabou de pagar o caminhão, já comprou a lancha, entendeu? Então, velho, de carro todo realmente ano, o transporte é um negócio que é possível, mas não é um negócio de ostentação. O transporte é um negócio de resultado apertado, resultado sempre muito... perigoso, né? Porque você tem um mês que a coisa vai melhor e você financia o caminhão por 5 anos. Então, 5 anos pela frente você tem que avaliar como é que você vai atravessar esses 60 meses, né? Com certeza, não é fácil, né? Muito bem. Bom, eu queria agradecer, então, a presença de vocês aqui hoje. É uma honra para mim estar com vocês aqui e poder contar um pouco dessa história de sucesso, né? Trazer essa lenda do transporte aqui. Eu falei antes para vocês, não tenho brindes hoje, pessoal. Estou em BH, né? Vim com uma linha de mão, vou às 4 horas da manhã. Aí não trouxe brindes para cá, mas já combinei com eles aqui que nós vamos pegar, a Camila vai pegar o endereço deles lá. Nós vamos mandar o nosso presente, que é a xícarazinha, e mais umas coisinhas ali para vocês estarem utilizando. É um brinde singelo, não tem como agradecer por tanto conhecimento em forma de brindes, né, seu Márcio? Mas é muito legal poder ouvir essas histórias e eu acho que o propósito aqui hoje foi concluído com sucesso, que é de levar conhecimento para o transportador, né? O propósito claro da gente com o podcast, com as iniciativas na internet hoje é transformar o transporte por meio da educação. A gente precisa que o Brasil seja transformado por meio da educação, mas onde nós conseguimos atingir hoje é o transporte, né? E o transporte é muito carente nessa área. Então, agradeço muito a presença de vocês, obrigado por despender uma segunda, hoje é uma segunda de tarde, os caras vinham segunda de tarde, dono da transportadora, é herói, muito obrigado.
Nós que agradecemos, Tony. Pode ter certeza que falamos outras vezes sobre transporte aí nessa caminhada nossa aí. Obrigado, viu, Tony? Eu acho que o papel que você está desempenhando para nós transportadores é super importante, né? Dar voz e mostrar um pouco da nossa realidade para o Brasil. Eu acho que você é um cara pioneiro, né? Nessa trajetória e tem tudo para ser super sucesso, igual já é. Estamos procurando ser essa voz, né? Mas só uma voz não chega. Então precisa ter mais vozes como vocês para a gente realmente mostrar quem é o transportador, para nós sair um pouco do bastidor, né? Sim. Muito bem. Pessoal, sigam lá no YouTube, sigam no Spotify, curte, comenta, compartilha, não sei o que mais dá para fazer lá, mas faz tudo que tiver botão para clicar lá, vocês clicam, tá bom? Valeu, obrigado. Esse foi mais um episódio do podcast Café com Tony, o podcast feito de transportador para transportador. Até a próxima.